Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de Davi. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5. E vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom, e falaram, dizendo: Eis que nós somos teus ossos, e tu carne. E ainda ontem e antes, quando Saul reinava sobre nós, tu tiravas e voltavas a Israel. Além disso, o Senhor te disse: Tu apacentarás ao meu povo Israel, e tu serás sobre Israel príncipe. Vieram, pois, todos os anciões de Israel ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom, diante do Senhor. E ungiram a Davi por rei sobre Israel. Era Davi de 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Então o rei e os seus foram a Jerusalém, aos jubileus que habitavam na terra, todos qual falaram a Davi, dizendo: Tu não entrarás aqui, a não ser que consigas expulsar aos cegos e aos coxos. E pensavam: Davi não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. E disse Davi aquele dia: Quem chegará até os canais e ferirá ao jebuseu e aos coxos e aos cegos, as quais a alma de Davi aborrece? Por isto se disse: Cego nem coxo não entrará em casa. E Davi morou na fortaleza, e pôs-lhe por nome a cidade de Davi, e edificou ao redor, desde Milo para dentro. E Davi ia crescendo e aumentando-se, e o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou também embaixadores a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros para os muros, os quais edificaram a casa de Davi. E entendeu Davi que o Senhor lhe havia confirmado rei sobre Israel, e que havia exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que veio de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elizuá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. E ouvindo os filisteus que haviam ungido a Davi por rei sobre Israel, todos os filisteus subiram a buscar a Davi, o qual, quando Davi ouviu, veio à fortaleza. E vieram os filisteus e estenderam-se pelo vale de Refaim. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei contra os filisteus? Os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: Vai, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. E veio Davi a Baal-Perazim, e ali os venceu Davi, e disse: O Senhor rompeu meus inimigos diante de mim, como o romper das águas. Por isto chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus ídolos, os quais queimou Davi e os seus. E os filisteus voltaram a vir, e estenderam-se no vale de Refaim. E consultou Davi ao Senhor, e lhe respondeu: Não subas, mas rodeia-os, e virás a eles por diante das amoreiras. E quando ouvires um estrondo que irá pelas copas das amoreiras, então te moverás, porque o Senhor sairá diante de ti, a ferir o acampamento dos filisteus. E Davi o fez assim, como o Senhor havia lhe mandado, e feriu aos filisteus desde a Gibeá até chegar a Gaza. E Davi voltou a juntar todos os escolhidos de Israel, 30.000. E levantou-se Davi, e foi com todo o povo que tinha consigo, de Baal de Judá, para fazer passar dali a arca de Deus, sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos exércitos, que mora nela entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo, e levaram-na da casa de Abinadab, que estava em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E quando o levavam da casa de Abinadab, que estava em Gibeá,
com a arca de Deus. Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeiras de faia, com harpas, saltérios, adufes, flautas e cimbalos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam, e o furor do Senhor se acendeu contra Uzá, e feriu ali Deus por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. E entristeceu-se Davi por o Senhor ter ferido a Uzá, e foi chamado aquele lugar Pérez Uzá até hoje. E temendo Davi ao Senhor aquele dia, disse: como há de vir a mim a arca do Senhor? Não quis, pois, Davi trazer a si a arca de Deus à cidade de Davi, mas levou a Davi à casa de Obed-edom, geteu. E a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom, geteu 3 dias. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E foi dado aviso ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus de casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E quando os que estavam à arca de Deus haviam andado, 6 desfiladeiros sacrificavam um boi e um carneiro gordo. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e tinha vestido Davi um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel levavam a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou à cidade de Davi, aconteceu que Mical, filha de Saul, olhou desde uma janela e viu ao rei Davi, que saltava com toda a sua força diante do Senhor, e menosprezou-lhe em seu coração. Meteram, pois, a arca do Senhor e puseram-na em seu lugar, em meio de uma tenda que Davi lhe havia estendido. E sacrificou Davi holocaustos e pacíficos diante do Senhor. E quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e pacíficos, abençoou ao povo o nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo aquele povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens quanto a mulheres, a cada um uma torta de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. E foi-se todo aquele povo, cada um à sua casa. Voltou logo Davi para abençoar sua casa, e saindo Mical a receber Davi, disse-lhe: quão honrado foi hoje o rei de Israel, desnudando-se hoje diante das criadas de seus servos, como se desnudasse um vulgar. Então Davi respondeu a Mical diante do Senhor, que me preferiu a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Dançarei diante do Senhor, e ainda me farei mais vil que esta vez, e serei baixo em meus próprios olhos, e diante das criadas que disseste, diante delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos até o dia de sua morte. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive, uma igreja no coração de Deus.